Bom, estamos aqui retornando. Vamos então continuar a temática que no último episódio eu apresentei em geral a ideia da pesquisa, a área e tudo. Agora eu vou realmente para a dissertação. Até, né, para quem quiser continuar acompanhando, vale a pena, se estiver vendo pelo YouTube, ou assinar o canal, ou se estiver ouvindo via áudio, assinar o feed do podcast, que fica mais fácil de ter acesso. Não necessariamente cada capítulo da dissertação, que mais uma vez está no link aí abaixo, ele vai dar um episódio inteiro. Tem capítulo que talvez eu divida em trechos para ficar mais simples a compreensão. Mas vai depender do caso. E qualquer dúvida, qualquer comentário, inclusive sobre a questão do som, que da última vez estava com alguns problemas, então mudei a forma de captação, vamos ver se melhora, tá? Podem comentar, comentar no YouTube ou no site onde está o podcast, né, no meu blog pessoal, tianix.wordpress.com, ou mesmo pela rede social Twitter, por exemplo, né? Só me achar lá, @tianix. Bom, vamos lá. Vou falar aqui então da introdução. Agora a gente vai entrar diretamente na dissertação sobre o compêndio musical de Descartes, né? Por isso que o título dela, Compêndio Musical de Descartes, Possíveis Fontes Musicais. Vamos lá. O Descartes, como foi falado, ele é conhecido por uma série de temáticas, mas um filósofo extremamente importante. Ele viveu entre 1596 e 1650. Essa data é importante, você já vai entender por quê. Quando Descartes faleceu, todas as obras, todos os textos, cartas, tudo que ele escreveu e não publicou se tornou extremamente importante. Isso é algo natural, da mesma maneira que algum filósofo contemporâneo, algum pensador, algum indivíduo que tem uma relevância cultural, ao falecer, tudo que ele escreveu vai se tornar objeto de pesquisa. É imaginar que daqui a uns 100 anos nossos conteúdos de redes sociais também se tornarão objeto de pesquisa de outras gerações. Medo, né? Mas ok. Então, esse texto, Compêndio Musical, que foi escrito em 1618, numa correspondência com seu amigo Isaac Bickman, que depois a gente vai comentar sobre isso, ele foi publicado póstumamente. Então é uma dessas obras que chamou interesse, afinal, tudo que Descartes escreveu, pela reverberação que o pensamento teve em sua época, naturalmente se tornou alvo de interesse. Bom, então ele é publicado pela primeira vez em 1650, logo após a sua morte. Agora, olha que interessante. Estamos no século XVII. O texto ele foi escrito em latim. Até vamos fazer uma pausa sobre essa questão e só comentar o texto. Como eu falei, esse texto foi uma correspondência, foi um trecho que ele escreveu, foi um texto que ele escreveu para um amigo seu, que era para ser lido somente por ele, inclusive, está muito claro na dedicatória, no último parágrafo da obra. E é um texto de juventude. Em 1618, Descartes tinha somente 24 anos. O texto ele foi escrito em latim. Originalmente, como era a prática na época, o latim era uma espécie de inglês moderno, ou seja, o meio intelectual publicava tudo em francês, tudo em latim, que era uma maneira de pessoas de outros países, de outras culturas terem acesso a ele. Era a língua franca entre os intelectuais. Para esse trabalho, eu usei uma tradução crítica para o francês, feita pelo Frédéric Buzon. Bom, as obras completas de Descartes são editadas numa edição clássica do Charles Adam e Paul Tannery, que eles reuniram tudo que Descartes escreveu, correspondências, cartas, livros póstumos, e organizaram essa obra e organizaram de uma maneira crítica, quer dizer, comparando diferentes versões, deixando claro quando principalmente nos textos não publicados, quando há diferenças entre uma versão e outra. Esse trabalho foi feito no começo do século XX, é a grande base para se estudar Descartes em qualquer temática, em qualquer lugar do mundo. Inclusive, a gente cita
todo pesquisador de Descartes, você cita aquele trecho, citando onde está aquele trecho na obra completa. Que é uma forma de pesquisadores, independente da edição que eles usam. Bom, para estudar o texto, eu usei essa tradução crítica feita pelo Frederic Buzon, porque o que ele faz? Foi publicado nos 80, 90. Ele pega tanto a edição do Adam Tenel e compara com diversos manuscritos, com diversas versões desse texto para fazer uma edição crítica. Então é uma edição mais atual do texto, porque ele chegou a comparar diferentes versões, manuscritos, tem que ter uma tabela gigante de diferenças de termos, de diferente de grafia entre algumas palavras, ao longo das diversas versões que tem publicadas ao longo do mundo. Ele cita inclusive todas as traduções realizadas. Essa foi a base para a nossa pesquisa. O texto não tem, não tem uma publicação oficial em português. Para título de comparação, eu utilizei também uma versão espanhola muito boa. A versão, deixa eu conferir aqui rapidamente, o autor, foi uma edição castelhano, não é espanhol, castelhano, da Primitiva Flores e Carmen Gallardo, edição fantástica. Usou também a edição italiana do Paulo Gozza, que é um pesquisador extremamente importante dentro dessa temática. A gente vai comentar dele em outros momentos. E também cotejei com alguns trechos de uma tradução alemã do Johannes Brock. Esse tipo de comparação é muito importante pelo seguinte: claro que a tradução moderna ao francês de uma forma daria conta, mas primeiro, a edição crítica em outras línguas apresenta introduções que têm um conteúdo muito bom para se introduzir ao texto, para você evitar algumas dúvidas de interpretação. E não é tão fácil fazer uma tradução do latim para as línguas modernas, porque há termos técnicos, não é só uma tradução de línguas, eu tenho que verificar como aquele termo técnico que aparece no texto em latim, o que ele significava à época e que termos hoje correspondem àquele. Então, essa comparação de edições, você fornece tanto introduções que te ajudam na sua pesquisa, como para verificar algumas questões, quais palavras são mais importantes, porque às vezes você simplesmente traduzir diretamente do latim, verificando o sentido daquela palavra em português, a conjugação verbal correta, a concordância correta, não adianta, porque aquele termo tem todo um histórico de pesquisa, tem todo um histórico de tradução, tem toda uma significação que comparar edições facilita muito. E isso é uma questão importante da gente ter em mente. Mesmo que você tenha uma língua principal, é importante, às vezes, dar uma olhada em outras edições. Quando eu falei essas edições, a pessoa, caramba, ele sabe falar todas as línguas corretamente? Não, eu me comunico muito bem em inglês, espanhol. Não sei se em português me comunico muito bem, não. Aí vocês respondem, mas... Bom, me comunico relativamente em inglês, é melhor que espanhol. Leio bem em francês, consigo entender bem, conversar ainda não é tanto, mas consigo ler em italiano, e com muito esforço, catando muito milho, alguma coisa em espanhol. Desculpe, em alemão. O caso do alemão foi já vou adiantar isso. O que aconteceu? Ao aparecer textos em alemão de autores importantes, eu fui obrigado a realmente pegar e catar milho. É diferente a gente ler um texto técnico de um texto literário. Literatura, você precisa conhecer muito bem a língua. Muito bem mesmo. Agora, termos técnicos, você já conhece a temática, você conhece os termos principais, você conhece o que está discutindo. Isso permite que você pegue o texto, use gramática, dicionários, coisas que inclusive a internet facilita muito o acesso, para ir catando milho, palavra por palavra, para entender o contexto. Mas por quê? Você já conhece a área, você já conhece, e no meu caso, eu já conhecia o tema específico trazido ali. E como eu falei, foi termos específicos que eu fui buscar
nessas diferentes traduções, não foi o texto inteiro. O básico mesmo foi a tradução francesa e cotejando com o texto em latim, comparando, e quando apresentava alguma dúvida, usava as outras traduções, além das indicações das introduções que ajudavam, e mais, a bibliografia das introduções. Isso às vezes facilita muito a nossa vida. Bom, voltando aqui. Então o texto foi publicado em latim, em 1618. Tá. 1618 quer dizer, ele foi escrito, mas foi publicado em 1650. 1618, publicado em 1650. Como o interesse por Descartes ficou aberto, porque ele mudou o pensamento, tudo que ele escreveu foi alvo de interesse em múltiplas línguas, esse texto circulou muito à época. Bom, primeiro, o latim propiciava ser lido por diversas pessoas em diversos países. Intelectuais, pessoas com mais formação teriam acesso ao texto. Foi achado, inclusive, versões dele em alguns lugares diferentes. Primeira coisa. Segundo, ele foi traduzido muito rápido. Veja bem, em 1650 começa a ser traduzido, como em geral começou a sair obras póstumas de Descartes, após sua morte. Já em 1653 ele foi traduzido para o inglês, com um título muito interessante. Eu vou ler uma tradução dele, mas vocês conseguem ver o título em inglês arcaico do século XVII na dissertação. Renatus Descartes, um excelente compêndio de música com necessário e judicioso comentário feito por uma pessoa de honra. Honrada. Veja, o excelente. Diga-se passagem, esse editor era bom, hein? Boa forma de vender a roda, mas assim, 3 anos após a publicação em latim já foi traduzido em inglês, então o texto circulou. Em 1661 foi para a língua flamenga. Em 1664 foi traduzido para o francês, quer dizer, não somente que as pessoas que tinham uma formação mais ampla, uma formação humanista maior, passaram a ler. Você tem tradução em inglês, flamengo, francês, inclusive por a tradução francesa pelo Joseph Poisson, foi traduzido com outras obras. Ele já indicava que o texto era importante para se entender a construção do método cartesiano, ou seja, muitas traduções em pouco tempo. Isso é muita, gente, isso é muita coisa. Considerar que o texto não circulou, não foi comentado, não foi discutido, é impossível. Impossível. Essa versão em inglês, infelizmente, eu não tive acesso. Tem até uma publicação feita que, infelizmente, custa mais de 100 euros. Então, o pesquisador brasileiro já viu como é que é, né? A qual tem comentários, inclusive textos feitos sobre o compêndio por Newton, sim, Isaac Newton, Mercator, pessoas sempre muito influentes na ideia da revolução científica da época. Bom, vamos continuar aqui. O texto, ele influenciou muito o músico Jean-Philippe Rameau, já do século XVIII, nasceu no final do século XVII, e que ele compôs uma obra que é seminal para a história da música, que é o seu Tratado de Harmonia, o qual é extremamente influenciado tanto pelo racionalismo cartesiano, como há algumas citações diretas ao compêndio musical de Descartes. Essa obra marca uma ruptura na história da música. Então é impossível dizer que o texto de Descartes não foi influente, de uma certa maneira, sobre a música e não circulou durante sua época. Rameau citar o texto, um dos tratados que mudou a maneira de compreender a música, mostra que o texto tem importância maior do que aparenta. Bom, vamos continuar aqui. Porém, há um problema. Qual? Descartes não cita fonte nenhuma do seu texto. Ele não cita quem ele leu. Isso é parte, e a gente vai discutir isso mais para frente, mas é parte do método cartesiano, da busca de Descartes pelo método, ir contra os chamados argumentos de autoridade. O que é o argumento de autoridade? Este argumento é bom somente porque foi feito por uma pessoa importante.
o que Descartes busca é que o conhecimento valide-se em si mesmo para além da autoridade de quem o diz. Essa é uma parte da essência do racionalismo. Então, nesse processo, é óbvio que ele não vai ele não vai mencionar todo mundo que ele estudou, que essa é uma das minhas questões. Quer dizer, se Descartes escreveu sobre música, tem 3 problemas que a gente vai buscar resolver. Vai buscar trabalhar na dissertação. O que Descartes deu sobre música? Afinal, ninguém chega com 24 anos e escreve um pequeno tratado sobre música em um mês, que é provavelmente o tempo que ele escreveu, mais à frente a gente vai discutir o porquê, sem ter um conhecimento anterior. Quer dizer, quem que ele leu? O que que ele leu? Outra pergunta. Qual a relação desse primeiro texto com a obra madura de Descartes? Qual que é a relação desse texto com a obra madura de Descartes? E ele voltou a escrever sobre música, como é que isso fica? Essas são questões que são importantes para serem tratadas aqui. E Descartes não cita ninguém. Ele só menciona o músico Joseph Zarlino, que é um músico extremamente importante, a gente vai comentar mais a fundo dele por quê, mas ele só cita o trecho do Zarlino, mas ele cita da seguinte maneira: olha, tem um tema que eu não quero esmiuçar muito. Porém, se você quiser ver tabelas, que ele está discutindo os processos da cadência musical, aí ele vai dizer, se você quiser ver tabelas com esse processo, vai ler o Zarlino, porque ele enumera todas as espécies. Mas, inclusive, ele comenta, olha, mas pelos elementos racionais, a maneira como eu expus aqui, você pode deduzir tudo isso sozinho, se quiser. Ou seja, primeira coisa, se ele cita Zarlino é porque ele leu. E na época todo mundo leu Zarlino. Isso é extremamente esperado. Mas, se ele cita é porque ele leu. Então essa é uma das influências. Porém, ela é a única. Esse é o problema. Se o texto foi enviado ao seu amigo Isaac Bickman, ou seja, porque ele é dedicado a Bickman, que eu vou vou discutir sobre ele depois, significa que o pensamento musical de Bickman também influenciou Descartes. Então a gente tem 2 possibilidades de fonte. Mas será que são as únicas? Será que eu posso simplesmente afirmar que o texto que ele leu só Zarlino? Acho difícil. E lembrando, não é uma fonte, não significa que ele leu o Zarlino profundamente, que ele está trazendo autoridade ao seu próprio compêndio, ao citar Zarlino. Não, ele só está mencionando um texto famoso à época conhecido. Só isso. Nada demais. Quando a gente pensa nessa questão, quais são as fontes musicais do Descartes? A primeira coisa que a gente poderia sugerir é o seguinte: vamos ver, será que ele estudou num colégio jesuíta famoso, o Colégio Lafayette? Será que ali tem registros dos livros que constavam da biblioteca na época que Descartes estudou lá? Mas, será que uma ficha bibliotecária de Descartes? Seria fantástico, mas não há. Só há registros do material que consta na biblioteca algum tempo após Descartes ter saído no colégio. Então não há registro histórico do que efetivamente tinha ali. O que abre a possibilidade de eu pesquisar, né? Porque senão a resposta estaria dada, mas não há esse elemento. Agora, o que os biógrafos falam sobre o texto? Essa foi a primeira pergunta que eu fiz. O que biógrafos de Descartes falam sobre o texto? Biografia é um tipo de texto complexo, inclusive você tem que usar ele como referência com parcimônia. No meu caso, o uso da biografia é para verificar se elas citavam o envolvimento de Descartes com o meio musical, se cita obras, e mesmo as referências que as biografias citam para mim continuar a pesquisa. Bom, eu peguei algumas, a do Rod Lewis é uma biografia extremamente importante, uma biografia meio clássica de Descartes, né? E o que ela fala? Ele só descreve um pouquinho o contexto que Descartes escreveu o texto e a relação do pensamento de Descartes com o pensamento de Bickman, mas não foca muito na música, não é esse o grande foco, e nem cita o que além de Zarlino ele teria lido. Então
é um texto importante para a biografia de Descartes, mas faz, nesse aspecto tem uma falha. O Gal Croger, ele já tem um texto mais amplo, porque ele não busca fazer exatamente uma biografia, sim uma biografia intelectual. Ele busca verificar como foi o desenvolvimento do pensamento cartesiano. Mas, quando ele fala do compêndio, ele descreve um pouco, cita a influência de Zarlino, principalmente no conceito de consonância musical usado por Descartes, e que o fato mais importante do texto é de ele já apresentar uma ideia genérica do que seria o método cartesiano. Mas não apresenta muitos detalhes. O que é mais interessante? Que ela aponta o seguinte: há uma intrínseca relação entre o pensamento de Descartes com o que ele estudou com os jesuítas, não em termos de conteúdo, mas em termos de proposição de forma, na maneira de avaliar o conhecimento. Então ele coloca, isso é muito interessante dessa biografia, que ele coloca em diálogo com os jesuítas e com outros pensadores daquele tempo. Mas nessa parte sobre música também ele trabalha com a ideia de que a fonte Zarlino, e até cita que não é tema tão interessante dentro do cartesianismo. O que concordo, mas não concordo tanto. Bom, tem o Edmund Clark, que tem um texto importante também sobre, e que como que ele analisa o compêndio musical? Um fruto do encontro de Descartes com Beckmann. E sobre os interesses da discussão em torno do temperamento musical. Ele até aponta que algumas ideias ali que Descartes menciona vão ser desenvolvidas posteriormente, mas também não aprofunda tanto essa questão música, porque essa é uma questão minha. Por que Descartes escreveu sobre música? Eu não citei, então são 3 questões. Quais as fontes utilizadas? O que Descartes estudou sobre música, afinal de contas? De onde veio esse interesse por música? Pergunta genérica. E qual a relação desse texto com a obra futura de Descartes? São essas 3 perguntas. Mas o que acontece? Com essas biografias, o que é natural, porque música não é o tema de Descartes. Não é o tema. Tem eu e mais alguns malucos que eu vou mencionar depois que gostam de pesquisar esse tema, mas não é o tema cartesiano. Então é natural que eles deixem um pouco de lado. Há uma outra questão também, que é aquela coisa. São autores mais ligados à filosofia, e nem sempre o autor muito ligado à filosofia tem um conhecimento técnico musical para analisar algumas coisas. E isso é um problema que, dependendo do texto, dependendo da época em que o texto é escrito sobre música, isso vai influenciar muito o seu estudo pelo meio filosófico ou não. E isso é uma questão que ocorre, como eu já citei anteriormente. O problema de falar de um tema que está na borda entre 2 horas, você tem que conhecer um pouco das duas. Agora, como não é a temática principal de Descartes, e você não é exatamente da área musical, para que você vai aprofundar esse texto? Essa é uma questão que ocorre. Bom, eles acabam enfatizando esse espírito, mas eles já dão esse indício. Provavelmente esse conhecimento que ele tinha, ele absorveu no colégio jesuíta, onde inclusive ele aprofundou seus estudos matemáticos, como vamos discutir posteriormente. Tá. Agora, quando a gente vai ver os artigos específicos sobre o texto, a gente vê que a motivação é primeiro uma curiosidade parecida com a minha. Por que Descartes escreveu sobre música? Nossa, Descartes escreveu sobre música, vamos entender isso daí. E o fato de Ramon ter sido influenciado por Descartes e por esse texto. Esse é o grande eixo, tanto de estetas quanto musicólogos, né? Agora, há uma tendência muito grande o seguinte: o pessoal mais da filosofia, da estética, vai olhar o compêndio focando naquilo que ele fala sobre estética, enquanto que o pessoal da música, da musicologia, vai pensar um pouco mais no âmbito musical de algumas questões. É possível separar esses 2 âmbitos completamente na época que Descartes escreve? Não. E isso, para mim, já é um problema, e eu vou comentar agora um pouco mais. Quando o texto foi publicado, ele teve esse monte de tradução, mas o interesse sobre ele ficou um pouco esquecido. É muito curioso o seguinte: tem um texto clássico que é chamado assim:
L'esthétique de Descartes, étude dans le rapport de la doctrine cartésienne avec la littérature classique française, esqueci como pronuncia, ao século XVIII. Né? Um texto de 1882, devia falar no português de cara, né? Mas assim, é a estética de Descartes, estudo das relações da doutrina cartesiana com a literatura clássica francesa. Do texto do Émile Kant, que é um texto de 1882 que não cita o compêndio musical. Veja, é um texto de estética, por mais que é voltado à literatura, ele simplesmente ignora a existência do texto de Descartes, sendo que há citações diretas à literatura no texto cartesiano. A gente vê como ele teve uma repercussão e depois foi esquecido. Que é um texto que serve como ponto de partida dos estudos da estética cartesiana no século XX. É um texto do século XIX. Não há nenhuma citação ali. Mesmo alguns organizadores de obras críticas de Descartes, porque é o seguinte, depois que o Adam e o Taylor publicaram, no comecinho do século XX, isso é revisado, porque você precisa de novas edições, você precisa de novas introduções que mostrem o estado de arte, a situação da pesquisa sobre Descartes, e a mesma comparação com algum outro manuscrito descoberto, alguma versão diferente. Então você tem reedições continuamente. Um grande pesquisador de Descartes, que é o Ferdinand Auquier, que ele republicou a obra completa, com novas introduções, tudo, entre 1963 e 1973, ele comenta, olha, o compêndio pode ser eu posso tanto deixar ele quanto retirar, porque por mais que tenha um elemento do futuro, não é essa a temática principal, você vê, o próprio autor, especialista em Descartes, tem dúvidas da importância desse texto, da importância do estudo desse texto. E vejam, ele já... E olha que interessante, o Auquier é um estudioso importantíssimo dos Descartes, a obra tem que ser lida para quem for estudar Descartes. Por quê? Você tem dois casos no século XX. Você tem o Guerreau, que vai fazer uma leitura de Descartes, mostrando como o seu pensamento é ordenado através da ordem das razões. É um autor essencial para entendermos melhor textos como Meditações Metafísicas, por exemplo. Enquanto que o Auquier vai ter um outro método, ele vai buscar as questões que ao longo da vida levaram Descartes a escrever. Curiosamente, eu sou muito mais próximo ao Auquier na metodologia que eu estou utilizando, mesmo discordando desse ponto. Por isso que é importante a gente revisar a pesquisa bibliográfica que teve. Às vezes você concorda com a metodologia de um autor, mas discorda de algum ponto, concorda com um ponto, mas discorda da metodologia. Esse trabalho é essencial. Saindo aqui do meu tema específico, é importante a gente revisar o que foi feito e, quiçá, fazer uma certa genealogia da pesquisa sobre esse tema para verificarmos quais questões já foram feitas, quais respostas obtidas e como foram obtidas. Porque às vezes eu tenho uma questão que ainda não foi feita, às vezes eu tenho uma questão que foi feita, mas não tenho dúvidas sobre a resposta, às vezes eu até concordo com a resposta, mas tenho dúvidas sobre a metodologia. Então é importantíssimo esse fato, mesmo que seja textos e línguas que não dominamos tanto. Na área de humanos, isso é essencial. E na musicologia é um problema maior. Muitos textos não estão traduzidos em português, mesmo com Portugal traduzindo muita coisa, temos traduções brasileiras, há uma falta enorme de traduções em termos de musicologia. Até uma certa tendência nos congressos internacionais de musicologia de publicar tudo em inglês, de uma maneira a tornar o acesso mais universal, mas às vezes isso é problemático. A gente tem que buscar entender outras línguas. Então, esse processo é essencial. Esse processo de línguas é essencial. Bom, então tem esse comentário, né, do Auquier, tudo, mas vamos ver. Depois que o Émile Kant escreveu sobre estética cartesiana, sem citar o compêndio musical de Descartes, o interesse por esse texto é despertado pelo autor Ernest Jules Pierre Mescadier, que ele era engenheiro e diretor da École Polytechnique de Paris, né, Escola Politécnica de Paris, e que escreveu um artigo sobre Descartes. Um artigo mais sobre curiosidade. Descartes é comentado, Descartes escreveu sobre música e isso não é muito comentado. Um texto de 1901 que deixa claro, de uma certa maneira, que o texto foi um pouco esquecido, mesmo ele estando presente
ele estando editado à época, principalmente na edição do Victor Kozan. Então ele fala, ele faz uma certa análise do texto, mas ele apresenta o texto. Esse artigo que vai despertar publicações posteriores sobre o texto. Olha que interessante. Então a minha hipótese inicial, que o texto tinha sido um pouco esquecido, eu achei uma validade nesse artigo que eu só localizei através da introdução da edição alemã do texto. Olha que curioso. Posteriormente, em 1907, tem um texto fantástico sobre o que é um texto do André Pirot, de 1907, sobre o compêndio musical de Descartes. Por que o texto é fantástico? Porque ele compara cada trecho do texto a textos de outra época. Ele busca entender dentro do texto a relação de Descartes entre música e paixões, fazer uma análise da metodologia do texto, como o texto foi feito, a semelhança do método cartesiano posteriormente estabelecido, e ele faz comparações muito interessantes. É uma obra essencial que, curiosamente, não era a tese de doutorado dele, mas era a tese complementar. Na França, era comum no doutorado você ter uma tese principal e uma complementar. Caramba, para um doutorado escrever 2 textos diferentes. Ele tem um livro gigantesco sobre Bach, que era a sua tese principal, e fez essa análise histórica do compêndio musical. E ele compara com muitas coisas da época, um texto interessantíssimo, no qual ele vai dizer que Zarlino foi o principal autor que Descartes estudou, que é algo que outras pesquisas posteriores colocaram em dúvida. Por que o texto é essencial? Mercadier, ele só dá uma descrição e chama atenção para o texto. Pirot vai dissecar o texto comparando com diversos tratados tratados escritos à época daquele texto, inclusive diários um pouco fora da música, como um texto sobre jardinagem, que havia toda uma visão racionalista de como construir, de como fazer o jardim francês e tal. Mas faz uma análise extremamente interessante com autores muito pouco conhecidos. Então é um texto essencial, uma pesquisa profunda. Ela tem alguns problemas? Tem. Coisas que muitos comentadores, quais comentadores vocês podem ver no texto de dissertação, aqui vou falar de maneira mais geral, apontam que primeiro, ele não tinha acesso à edição crítica a edição crítica dos textos de Descartes, que foi feita posteriormente. Então ele não teve uma visão global dos textos. Os textos do Beckmann estavam desaparecidos ainda. Isso eu vou comentar mais para frente. Você tinha pouco acesso a eles. Ele não, de uma certa maneira, ele tem uma visão muito positivista da história, muito sistemática, que era comum à época na qual o pensador, toda a sua obra, ela é em si um sistema internamente orgânico, que não é bem assim. Então ele faz alguns ligeiros anacronismos ao comparar com obras futuras, como se ele comete alguns anacronismos, né? Como se o pensamento de uma coisa é eu falar o seguinte: essa obra de juventude há elementos que vão ser desenvolvidos posteriormente. Outra coisa é dizer que esses elementos posteriormente já estavam previstos, mas não expressos na obra. É diferente, é como o associar obras posteriores com obras anteriores tem que ser feito com muito cuidado, porque os textos vão se desenvolver da medida em que são escritos. Eu não posso considerar que o autor tinha na mente dele o seu sistema completamente pronto, vai expressando ele aos poucos, como se tinha uma tendência naquele contexto histórico. Então os problemas da obra são eles, mas o que não valida, a pesquisa ainda, uma boa pesquisa sobre o compêndio musical do Descartes tem que ser lida essa obra do Pirot, que está gratuitamente disponível aí na internet, é só procurar compêndio musical, André Pirot, que você vai achar. Posteriormente, tem um artigo que infelizmente em 1930 do Jean Hacksack, que eu não consegui localizar. Depois você vai ter um artigo do Arthur Locke em 1935, onde ele vai questionar um ponto do Pirot, que é importante, como outros autores, que para o Pirot, o grande foco do texto era a composição musical, que não é bem assim. O grande foco do texto de Descartes é uma experimentação com método. A composição musical era parte das coisas que ele precisava abordar. Ele não visava propor ter uma teoria nova sobre composição musical, mas sim colocar as teorias vigentes de composição musical sobre fundamentos sólidos. Então ele vai ser o primeiro autor que vai discutir isso
criando, vendo a obra como um ponto importante para a verticalização musical que vai ocorrer posteriormente. Bernard Augustin, no artigo de 65, vai ampliar a análise do compêndio musical enquanto um prelúdio ao mecanicismo cartesiano, que é outro texto importantíssimo. Vamos passar por cima, porque o texto está aí disponível, vocês podem ver com calma o que cada autor colocou, mas estou dando uma ideia dos percursos. Então a gente vê que esse movimento já está dando uma maior valoração ao ver o compêndio como parte da experimentação para o futuro método cartesiano, e vendo que na época ele representa o seu espírito de época, mas ele também está propondo algumas mudanças que vão ser discutidas posteriormente. Tem um artigo dos anos 70 do Wilhelm Seidel, que é extremamente importante. Inclusive ele vai citar o August e o Pirrot, onde ele vai defender que a teoria de ritmo expresso no texto de Descartes é um aspecto inovador dentro da sua época. É um artigo, eu me obriguei a ler a versão em alemão exatamente porque esse artigo é citado por todo mundo. O Seidel ele mudou um olhar, ele junto com August Locke, o próprio Pirrot, mudaram o olhar sobre esse texto. Eu tenho impressão que é uma autora, não sei se é uma autora ou autora, se alguém souber, puder me indicar, que é a Sigalia Dotrovsky, que ela faz uma discussão histórica sobre a física do som no século XVII. E ela vê o texto do Descartes também com importância ao colocar a música como um campo específico, né? Bom, tem um texto do Fubini, do Enrico Fubini, que é 1976, que é um texto clássico, que é um grande manual de história da estética. Aí talvez você ouça, mas para que citar um manual de história da estética musical? Porque a análise do Fubini é extremamente profunda sobre cada texto que ele menciona. Ele coloca em comparação com a época e ele se aprofundou muito nos textos. Não é um manual curto, é um manual muito abrangente que ele se aprofunda sobre o autor. É um texto que vale a pena ser lido, porque quando ele escreve em 76, muitos dos textos que ele trabalha ainda não são tão profundamente analisados. Então, de uma certa forma, ele ajudou a guiar certos rumos da pesquisa na área de estética musical. Então, é um autor que precisa ser lido, tanto porque as informações que ele traz são em si muito boas, mas para a gente ter um histórico das pesquisas de estética também. O Johannes Lohmann, em 79, publica outro texto, um outro alemão, né, que publica também sobre o compêndio musical, que ele faz uma certa genealogia da relação entre razão e música e entendendo qual que é um ponto em que o texto de Descartes se insere, o que ele vai propor em termos da modernidade musical, como esse texto é importante para a modernidade musical. É outro artigo seminal. O Hendrik Flores Cohen tem um texto extremamente importante que ele publicou em 1984 sobre a relação de música, número e a revolução científica. Com calma. O foco desse texto do Cohen não é só sobre Descartes, mas é como que a música, na sua relação com a matemática, foi uma área imprescindível para ocorrer o que Thomas Kuhn chama de revolução científica. Para nós entendermos, basicamente o seguinte: a música era uma área em que você analisa o estudo e o movimento do som de maneira matemática. Isso influenciou muito diversos autores a experimentar, usar a física, pesquisar física utilizando-se da matemática. Não é à toa que, por exemplo, Galileu Galilei era filho de um músico, Vincenzo Galilei, o qual já usava método experimental para pensar a música. E uma série de outros autores. Então ele delineia nessa obra como que as discussões sobre música são essenciais para entender esse primeiro momento da revolução científica. Por quê? Kepler, para escrever o seu Harmonia Mundi, vai necessitar de argumentos musicais. Então é uma bibliografia essencial para você ler. É só procurar o nome do autor, e a bibliografia está com calma ali no texto, que vale para qualquer um que queira pesquisar essa relação. Música, início da ciência moderna, é um texto fantástico. Bom, o Frederic Buzon ele tem uma série de textos
além dele, claro, se ele fez uma edição crítica, uma tradução ao francês moderno, uma edição crítica, ele publicou muitos artigos sobre o texto. Então ele fez uma pesquisa, ele aprofundou a pesquisa sobre o ritmo. Ele tem um artigo sobre, está tudo aqui na bibliografia, pode só acessar a tese aí que você vai ver com calma. Ele fez uma pesquisa muito interessante sobre o conceito de ritmo no século XVII e obras que ele vê que ele percebe que mudam essa concepção de ritmo são de Descartes e de Francisco de Salinas, que é um teórico espanhol anterior a Descartes, que é o autor mais próximo da concepção de ritmo de Descartes, só como ele é anterior, como eu vou falar posteriormente, a gente vai analisar. Era um autor era um professor da Universidade de Salamanca, e a boa parte dos livros estudados pelos jesuítas do seu colégio vinham da Universidade de Salamanca, ou seja, provavelmente Descartes estudou tanto por esse elemento histórico como pela relação entre as teorias de ambas sobre o ritmo, que é um texto importante, e sobre a relação da memória e a música e o ritmo, que é outro tema fantástico. Então, o autor, a gente tem o Alistair Cameron Crombie, que é um autor extremamente importante sobre a relação à arte, o renascimento, o começo da ciência moderna, onde analisa também o compêndio musical, na relação entre paixões, músicas e razão. Vai ter depois o Paulo Godzia, em 95, que tem um texto fantástico. Atualmente ele é um professor aposentado. Tem umas aulas de estética musical que gravaram um áudio que disponibilizavam no YouTube, que vale a pena escutar, vale a pena procurar. Só colocar Paulo Godzia, né? G-O-Z-Z-A. E ele tem um texto muito interessante e que me ajudou muito na pesquisa sobre as fontes do pensamento de Descartes, analisando que o método cartesiano está ali ensaiado ali, a discussão sobre as paixões realizadas posteriormente estão ensaiadas ali. Um comentário que eu queria fazer sobre o Godzia é interessante o seguinte, que ele tem um livro em inglês chamado Number Music, The Way to Scientific Revolution, ou seja, música e o número, caminho para a revolução científica, onde ele tem uma temática parecida com o Cohen, em que ele coloca diversos artigos dele e de outros autores sobre a temática. É um livro fantástico. A versão em inglês do livro, eu acabei lendo o artigo sobre Descartes, que é um capítulo desse livro, o artigo original italiano. Qual foi a minha surpresa? Para mim, foi essencial ler o texto italiano, porque ele é um pouco maior. Isso às vezes acontece. Na hora de fazer a coletânea, tem que cortar algumas coisas. E ele cortou justamente toda a discussão historiográfica, toda a discussão de autores anteriores sobre Descartes, para mim era essencial. Então, às vezes, quando o texto foi publicado antes, vale a pena, a internet facilita isso, nós compararmos o texto da coletânea com o original para ver se não tem mudanças. Porque às vezes, quando se faz uma coletânea de textos, há cortes. Bom, tem um texto do Donald DeMarco que eu cito aqui. Vou explicar para vocês por que eu citei esse texto. O DeMarco, ele participou de um congresso sobre um pensador Jacques Maritain, que é um neotomista, que ele faz muitas críticas à modernidade, propondo umas saídas ao racionalismo por certos problemas, principalmente em termos de guerra, tal. O racionalismo pode ser concebido, pode ser visto como um dos elementos que constituiu certos problemas que a gente teve no século XX. Só que ele tenta apresentar como que o racionalismo cartesiano oferece problemas para pensar a música. A hipótese em si é ruim? Não. Mas qual que é o problema dele? A maneira como ele desenvolve é muito ruim. Eu citei o artigo péssimo porque o autor comete muitos anacronismos históricos, usando exemplos da música de Chopin e Beethoven para discutir um texto do comecinho do século XVII. São anacronismos seríssimos. Mas por que eu citei o texto? Quando você procura na CAPES, no Google, sobre Descartes, música, é um dos primeiros textos que aparece. Então, fico fazendo essa crítica. Bom, um dos textos essenciais foi o da Brigitte van Immersch, texto de 99, que é um livro fantástico. Junto com o Pirot, são as maiores análises, as mais densas, sobre o compêndio musical que foi feito ao longo da história. Tem uma metodologia muito profunda, isso eu não vou comentar ele muito, porque é um livro seminal sobre o tema. O Pirot e a Immersch são dois livros, você quer aprofundar o tema, você tem que ler, não tem jeito, tem que ler esse livro. Ela faz uma análise muito interessante sobre toda a evolução do pensamento da estética cartesiana
através do compêndio musical, de sua correspondência. Para pensar Descartes em música e mesmo Descartes em estética, tem que ler esse texto, não tem jeito. Ela contextualiza muito bem a época, muito bacana. Tem um outro texto do Jairo Moreno, parece que é um autor americano, apesar de ter origem latina, que ele é um livro onde ele analisa as teorias de Zarlino, Descartes, Weber e Ramon, buscando ter uma certa concepção de representação dentro de um conceito de representação dentro desses textos. É um texto muito bom também, vai a pena achar. Tem um artigo do Jorgensen, Larry Jorgensen, de 2012, que ele faz essa análise da estética musical de Descartes, e que foi o texto, que foi também bem bacana de ler. Mas quando vem toda essa bibliografia, claro que talvez tenha artigos que tenham passado, como o próprio citei, o Jean Hassek, que é um autor que eu sei que escreveu sobre Descartes, mas não consegui localizar lá, infelizmente, só indo para a Europa para fazer. Se alguém for para lá, for para a Universidade, para a Biblioteca Nacional da França, se estiver por lá e quiser mandar uma cópia do artigo para xerocar ali o artigo e me mandar, fico grato. Bom, inclusive. O que acontece? Qual foi o problema que eu achei em toda essa metodologia? Às vezes o texto é muito musicológico, às vezes o texto é muito filosófico. Nesse período, é um texto ainda com forte influência renascentista, não dá para dividir tantas as áreas. O estudo sobre as fontes, o estudo sobre por que Descartes escreveu sobre música e qual a relação com a obra madura é delineado nesses textos, é bem delineado. Agora, o das fontes já é um pouco problemático, porque normalmente se cita ou Zarlino como fonte, ou Zarlino como fonte, até cita Salinas, algumas outras coisas, mas é assim, é como se a colocação principal é que o pensamento musical da Renascença influenciou Descartes. Mas quem? Essa não é a minha pergunta. Então, o que eu aprendi desses textos? Havia espaço para pesquisar mais sobre as fontes especificamente, e não dá para considerar que as fontes sejam necessariamente um tratado de música, ou um texto de estética, ou um texto de filosofia, não. Você tem que ver uma maneira mais global. Porque na época o conhecimento era dessa maneira. Então, o que vai ser desenvolvido, estou chegando aqui ao final, nos demais episódios, que são os próximos capítulos. O próximo, antes de entrar nos capítulos, eu vou fazer uma descrição um pouco mais pormenorizada do texto de Descartes, eu sei que provavelmente vocês não leram. Tem um anexo na dissertação que tem uma tradução do texto, eu tenho uma tradução que eu fiz para vocês entenderem pelo menos as primeiras partes do texto. Cara, foi uma tradução muito com uma boa revisão da minha orientadora, tudo. Para pelo menos vocês conhecerem um pouco do texto. Então, o próximo episódio que eu vou propor fazer, escrever o texto do Descartes, para vocês terem uma ideia do que é. Depois eu comento. E nos episódios seguintes eu vou voltar a trabalhar os capítulos. Um dos capítulos até tem essa descrição, mas eu vou colocá-la antes, que eu acho que vai ser mais interessante. Bom, o primeiro capítulo vai ser o contexto filosófico musical, que ele tem alguns subitens, os quais talvez eu faça um episódio todo, talvez eu divide os subitens, não sei, vamos ver. No qual eu vou dar uma visão geral, basicamente, qual era o contexto epistemológico da música, como que se afirmava um conhecimento sobre música na época, algumas ideias gerais sobre música que se tinha na época. Eu coloco filosófico e musical, porque na Renascença não dá para separar as coisas. Eu vou discutir isso depois ali. Como a música era uma área da matemática, como que isso funcionava e como que textos anteriores a Descartes se posicionaram sobre questões que a música colocava naquele período. Esse vai ser o tema do primeiro capítulo. Bom, o segundo capítulo tem o título Formação e Leituras Musicais de Descartes. Aqui eu vou tratar de como foi. Primeiro, no primeiro capítulo, eu contextualizo o contexto que Descartes vai se deparar com a música. Como é um texto de juventude, o foco maior é o Renascimento. Bom, primeiramente vamos discutir como que é a relação do conhecimento, o que é conhecimento para os jesuítas, como os jesuítas se relacionam com a música e com o conhecimento em geral. Por quê? Descartes estudou no colégio jesuíta.
Então, primeiro a gente tem que entender os jesuítas, em seguida entender o ensino musical, o ensino, quer dizer, do que Descartes teve em La Flèche, e terminando com o contexto em que Descartes escreveu. Então a gente vai ter esses 3 tópicos, talvez eu divida em um episódio para cada um tópico, vamos ver depois. No capítulo seguinte, vai ser o conceito de música do século XVI e XVII. Aqui eu vou começar a comparar. Então, primeiro capítulo, contexto geral. Segundo capítulo, a formação de Descartes. Aqui provavelmente ele leu. Agora aqui a gente vai começar a pegar a concepção de Descartes sobre música e colocar em diálogo com outros termos. Primeiro, nesse capítulo, conceito de música no século XVI e XVII, a gente vai analisar o próprio conceito de música que o Descartes traz, que isso é importante, e comparar com outros autores, para você entender, para nós estabelecermos de onde Descartes tirou aquele conceito, com o que ele está dialogando e a que perguntas ele está respondendo. Ou seja, que autores ele dialoga e que perguntas que ele busca responder. E no último capítulo, que vai ser possíveis fontes a Prai Notanda, o texto de Descartes começa assim, basicamente. Tem uma definição de música e tem 8 proposições sobre as quais ele vai deduzir todo o texto. Eu vou explicar isso depois. Nessa parte, a gente vai pegar cada uma dessas considerações prévias, que uma tradução possível para Prai Notanda é essa, e pegar cada uma dessas 8 proposições e verificar de quais textos elas saíram. Como que Descartes concebeu essas proposições, de que texto ele retirou. E depois a gente vai fazer aí vem o episódio final, que são as considerações finais. Bem, espero que a introdução tenha ficado clara. Qualquer dúvida, podem me escrever, seja pela rede social, né, @Tianix, pode procurar no Facebook, Thiago de Macasso também, podem comentar tanto aí no YouTube quanto no episódio. Inclusive, dependendo de perguntas, eu posso fazer um episódio só para responder perguntas e respostas, tranquilo. O que eu busquei aqui? Mostrar a metodologia que eu vou fazer, que vai seguir o restante da pesquisa, e esse histórico da pesquisa de Descartes. Gente, isso é muito importante. Qualquer tema que a gente for pesquisar, eu tenho que ver as fontes. E quando eu falo fontes primárias, ou seja, quais os textos de Descartes, verificar que línguas estão, tudo mais, mas eu tenho que verificar, dentro do possível, tudo aquilo que foi escrito sobre o tema. Porque às vezes é esse fio do caminho que vai te apontar respostas. E por que o meu comentário que eu fiz sobre essa relação de quem pesquisa, o musicólogo tem um foco às vezes muito musical e o filósofo tem um aspecto muito filosófico sobre estética, sobre esse texto. Eu só pude realmente afirmar isso através olhar esse histórico. Não é só um problema de formação da área, mas é um problema antigo, não é uma coisa só do Brasil moderno, isso que eu percebi. E vocês veem um texto esquecido que em 1901, um sujeito da engenharia, um diretor da engenharia, caramba, tem um texto de Descartes, então ele faz uma apresentação e que aí vai gerar teses. Primeiro o André Pirot vai fazer os trabalhos que são considerados os trabalhos seminais e toda aquela linha de pesquisa. Sem ler esses artigos não teria como. E, gente, é muito importante, como pesquisar, para quem for fazer alguma pesquisa, se abrir a questão de outras línguas. Eu não sou uma pessoa que tenho grandes habilidades linguísticas, não sou. O trabalho foi a necessidade do trabalho. E o que acontece? Mesmo a gente, normalmente tem uma tendência a pegar só a bibliografia da nacionalidade do autor. Então, Descartes francês, vamos pegar a bibliografia francesa que o cite de alguma forma. Isso é importante? Muito, muito importante. Porém, isso tem um problema. Às vezes, um autor há outras pesquisas em outros países que respondem àquela questão que eu tenho. E mais, às vezes, o fato dos autores estarem ali naquela continuidade histórica, com a mesma educação, no mesmo contexto, faz com que não se crie perguntas novas. Então, às vezes, eu preciso abrir essa bibliografia para inglês, espanhol e outras línguas. É difícil, gente? Não é fácil. Agora, você já tendo conhecido, qual que é a dica? Conheça a bibliografia em línguas que você entenda primeiro. Depois parta para línguas que você tem dificuldade e vai aprendendo catando milho, não tem jeito. Mas vale a pena. Muito grato pela audição até aqui, dúvidas, perguntas,
mandem aí e espero que o som tenha melhorado. Até então, o próximo episódio.